Bana, o intrigante. Conto de Ângelo Zeloin. A refulgência de todo luxo oriental, linhas arquitetônicas de rara beleza e joias que mais pareciam pequeninos sóis perdidos num espaço de requintado Fausto, enfeitavam o fabuloso palácio do não menos fabuloso príncipe Kapur. Os pajens, andando sobre pés de lã, movimentavam-se silenciosos, através dos longos corredores, sempre solícitos aos desejos do poderoso nobre. Kapur, senhor de mensuráveis terras e juiz absoluto da vida dos seus súditos, assemelhava-se a um deus de sangue etéreo reinando sobre cidades inteiras. Alguma coisa, contudo, perturbava a paz que ali deveria existir. Bana, o conselheiro Bana, de fala mansa e aspecto indefinido, lançava no espírito dos palacianos o veneno da intriga, da inveja e da ira. Uma palavra aqui, um olhar acolá, e Bana fazia transbordar nos corações das gentes o licor do ódio e da incompreensão. E quais os objetivos do conselheiro? Difíceis de dizer. Bana intrigava porque a força de sua personalidade a isso o impelia, e um intenso desejo de exclusivismo aliado à vontade de centralizar as atenções da corte, sistematicamente, levaram-no à intriga, e o conselheiro, alertado pela inveja, destruía em torno de si o perfume e a beleza da vida. Possuidor de invulgar vivacidade, facilmente percebia todos os desejos e pensamentos de Kapur. A sua consciência só lhe permitia agir dessa forma e, Bana não cansava de vilipendiar, mentir, intrigar, pouco se lhe dando o resultado dessas atitudes desde que elas lhe trouxessem um sorriso ou gesto do seu amo e senhor. Siranushi, a bela favorita do príncipe, não escapava à atenção de Bana. Dedicava-lhe amor surdo e profundo. Agia, no entanto, de forma cautelosa e sutil, pois um descuido por menor que fosse, significaria a sua sentença de morte, e ele sabia que Kapur não perdoava nunca. O primeiro ato, portanto, seria incompatibilizá-la com o Rajá. Desamparada, Bana surgiria como o eterno protetor, aquele que não falha nunca, o que tudo vê e tudo entende, e é, por isso mesmo, o único capaz de esparzir divinos bálsamos sobre os corações doridos. Colocar-lhe na fronte um diadema de pedrarias raras, tornaria os pés da divina Siranushi prisioneiros dos rubros tapetes do seu palácio, e as sedas dos coxins transformariam em doces sussurros os seus protestos de amor. E, subrepticiamente, Bana murmurava aos ouvidos de Kapur pequeninas deslealdades de Siranushi, fatos sem importância, mas que poderiam, avolumar-se, tomar aspectos incompatíveis com o orgulho e a dignidade de um Rajá. Não podendo realizar seus desejos através da criação, Bana tentava realizá-los pela destruição. Mas Kapur ainda não estava preparado para o golpe definitivo e Bana dispunha-se a esperar o tempo que necessário fosse. Bana, o senhor vos chama, e reverente o servo curvou-se à passagem do conselheiro. As vossas ordens, senhor. O que ordenais? Siranushi, Bana. Siranushi preocupa-me. Ide ao Parque dos Bosques Sombrios e atentai nas suas atitudes. Algo me diz que já não me são leais os sentimentos de Siranushi. Oh, senhor, exclamou Bana, subservientemente. Sagrados são os amores de um nobre. A proteção de Buda, príncipe dos Sakyas Muni, como vós, nobre também, jamais deixaria de existir em relação aos vossos desejos. Tuas palavras são sábias, Shirizabá, e descansam meu espírito. Minha palavra, meu cérebro e meu corpo vos pertencem, nobre senhor. Mas, senhor,
que desejais falar, Bana? Falai, eu vos ordeno. Nobre senhor, sufoca-me o coração o vos ter que dizer. Daran, o guerreiro-chefe, parece. Falai. Falai, ordenou Kapur enfurecido. Senhor, os arcos dos olhos de Siranushi lançam setas que ferem irremediavelmente o coração dos homens. As ondas sedosas dos seus cabelos, as promessas do seu andar harmonioso, tudo isso enlouqueceu o vosso guerreiro, senhor. Ele é jovem, fogoso e em suas veias corre rico e generoso sangue, de gerações de guerreiros indômitos. Bana continua falando e o Rajá sentia-se enrodilhado nos 1000 tentáculos do polvo do ciúme. A voz do conselheiro, não obstante, continuava martelando os ouvidos do príncipe. Que a vossa generosidade, senhor, perdoe Daran. Ele é jovem, impulsivo. Os olhos de Kapur se tomaram de estranho brilho. As meias palavras de Bana despertaram-lhe no íntimo, aturdido, a fúria de uma legião de demônios. E Bana, secretamente, exultava com a reação de Kapur. Daran, o chefe dos guerreiros, selvagem na luta e ardente no seu fanatismo ao príncipe, era um dos mais sérios empecilhos aos desejos do conselheiro. Jamais se afastara de Kapur e a sua adaga era a defesa na qual repousava a segurança do Rajá. Mas, continuou Kapur, dirigindo-se a Bana, Daran sempre me foi fiel. Muitas vezes, em combate, para salvar-me a vida, colocou o corpo diante das pontas aguçadas das lanças inimigas. Senhor, sois jovem e nobre e vosso coração ainda não percebe com a devida justeza as intrincadas sendas do espírito humano. Não vos queria magoar, senhor, mas desde que me obrigais, vejo-me impelido a vos contar, numa noite de meia-lua, zelando pelas vossas esposas no parque dos bosques sombrios, vi, contrariando as vossas ordens, Daran-lá penetrar, por alguns momentos, abrigados pelas sombras das daractelas, sussurrar aos ouvidos de Siranushi palavras que não pude ouvir, senhor. Custa-me a crer, Bana. Custa-me a crer. Daran sempre me foi fiel. O amor é a arma sutil que mata a fidelidade do mais generoso amigo, senhor. E a um gesto de Kapur, Bana retirou-se do enorme salão. Distanciadas do palácio, as tendas dos guerreiros, iluminadas por tochas cujas chamas pareciam sílfides luminosas bailando ao sabor do vento, emprestavam ao local aspecto de estranho encantamento. Situada em lugar de destaque, a tenda de Daran, cognominado Shertendua, o tigre real, distinguia-se sobremaneira. O nome de Daran tornara-se lendário entre as tribos inimigas. Em sua alma 2 sentimentos havia, para o Rajá, lealdade, para o inimigo, destruição. A vida de combates e perigos constantes, todavia, não empedernira-lhe os sentimentos, e os olhos escuros de Sukanya, uma das acompanhantes de Siranushi, eram a sombra amiga em que repousavam todos os desejos de Daran. Bana conhecia qual a preferida do guerreiro e daí nascera-lhe o demoníaco plano de intoxicar, pelo ciúme, a alma de Kapur, fazendo-o destarte destruir Shertendua. Ele sabia que, nas caladas da noite, o tigre real avistava-se com Sukanya no Parque das Daractelas, e essa circunstância talvez facilitasse a consecução do seu odioso plano. O orgulho do Rajá se encarregaria do resto. Bana, com esse recurso, pensava conquistar o amor de Siranushi. Liquidado Daran, não mais teria o que temer. Bana não era homem de viver vida espontânea e natural.
imbuído de falsos padrões de segurança e felicidade, aplicava toda a sua capacidade energética em contínuos planos de eliminação dos seus semelhantes. Todas as formas do medo envenenavam-lhe a mente e o conselheiro tentava destruir esses fantasmas agindo em sentido oposto, invertendo a ordem das coisas e criando para o seu atribulado espírito novos motivos de angústias e sofrimentos. A sua consciência deslizava sobre eterna incerteza, e quanto mais procurava terreno seguro, mais a sua alma era tragada pela areia, fofa e movediça da intriga. Na penumbra do anoitecer, um pouco afastados dos bosques sombrios, Kapur, acompanhado por Bana, divisou ao longe o vulto de Dharan de braços enlaçados à cintura da meiga Sukanya. A entrada no Parque das Daractelas era proibida mesmo aos nobres e guerreiros, e Kapur, cego pelo ódio, não esperou ao menos que a silhueta feminina tomasse forma mais nítida para identificá-la. Era Siranushi, sem dúvida. E voltou ao palácio trescalando o infinito desejo de vingança. E no dia seguinte a ordem veio. Dharan e Siranushi seriam queimados juntos em gigantesca fogueira armada no Parque das Daractelas. Pasmos e mudos, os súditos de Kapur assistiram ao espetáculo cruel. Durante horas e horas o fogo lambeu os músculos de Dharan e transformou em cinzas a peregrina beleza de Siranushi. E como final do espetáculo, o pó negro misturou-se à terra e às lágrimas vertidas pelo povo de Kapur. A morte de Siranushi, no entanto, não entrara nos cálculos de Bana. Em vão intercedera pela favorita, mas Kapur, ferido em seu orgulho, não se dignara sequer dar-lhe resposta. E os tempos foram se passando. Desanimado e triste, Bana perdeu o ânimo de viver. A doença minou-lhe o organismo e numa tarde penumbrosa e fria o conselheiro entregou a alma ao supremo juízo dos deuses. Seguira o rasto do príncipe Kapur, pois o Raja assumira os encargos de Dharan, mas sem as qualidades do guerreiro-chefe e não tardara em inspirar na ponta de uma lança inimiga. Fora do burburinho do tempo, onde os raios do sol cavalgam palafrens de luz através dos espaços cor de prata, o espírito de Bana acordou nos jardins dos deuses. Todas as entidades divinas reuniram-se ao longo dos infinitos vergéis. De ébano e marfim eram as colunas dos templos onde se agrupavam para recepcionar os que chegavam da outra margem da vida. E um deus de sorriso humano e gracioso porte, encaminhou-se para o conselheiro. Era Turgífero, o receptor. Bana, o intrigante, sentia-se oprimido. Diante de Varuna, o espaço, Surya, o sol, Agni, o fogo e os poderosos Devas, o pequenino Bana, humilde e calado, aguardava os acontecimentos. Entre mentes, os Gandharvas, os músicos divinos, faziam saltar dos seus instrumentos cor de âmbar estranhas melodias e isso mais aumentava a tristeza e a angústia de Bana. O deus Turgífero surgiu mais uma vez. Dos seus gestos emanava indizível doçura, apresentava-se donairoso, com as madeixas douradas jogadas sobre os ombros, a semelhança de um trigal batido pelo vento. Turgífero era um deus quase humano e nele estavam disfarçadas as infinitas qualidades que tornam inacessíveis os demais deuses. Ele mais parecia um jovem rígido que propriamente uma divindade. E encaminhou o conselheiro através das luzes divinas. Num ponto do jardim Bana estremeceu, Kapur, Siranushi e Dharan, no peristilo de um templo, conversavam distraidamente entre imagens de pórfiro cravejadas de rubis. Turgífero sorriu malicioso e um ó de espanto ressoou nos eternos jardins. Esquecendo-se de que não mais existia.
Bana abrigou-se sob o manto de Turgífero e o deus dos cabelos de ouro convidou os 4 personagens a acertarem os seus ódios e rancores. O inimigo comum, todavia, era Bana, e Kapur, Dharan e Siranushi, de corações unidos nos jardins dos Devas, imediatamente irmanaram-se contra o caveiroso Bana. E dizer que por intriga desse cão imundo queimei o meu melhor amigo e a mais bela das minhas esposas, murmurou Kapur. Turgífero interveio: as ofensas nestes jardins não são permitidas e nem por um instante sequer consentirei a estada aqui dos que satisfazem os desejos de Mara, senhor dos malefícios e dos sortilégios negros. Cessaram os ditos e Turgífero continuou: sois intolerantes com Bana. Perdido na ilusão de Maya, a matéria, ele tentou possuir aquilo que possuíeis, mas como não lhe sobravam qualidades para tanto, Bana empregou os meios que o seu espírito lhe oferecia, os únicos, aliás. O intrigante, o invejoso e o covarde são necessidades terrenas. Se o sábio não tivesse a quem transmitir a sua sapiência, pouco lhe valeria ser sábio e num mundo de estúpidos o ignorante sucumbiria esmagado pelo peso da própria estupidez. A lei dos contrastes estabelece o equilíbrio, a harmonia. Em obediência a essa lei, Krishna, o Deus Azul, divino conselheiro do príncipe Arjuna, embora atendendo a desígnios superiores, empunhou a lança na batalha de Mahabharata, e isso será cantado através dos séculos, no imortal poema do Bhagavad Gita. Uma humanidade composta exclusivamente de homens sábios e justos seria tremendamente melancólica e a mesmice permanente por certo a destruiria. A perfeita concordância é privilégio dos deuses e se na Terra isso acontecesse os homens perderiam a razão de ser e o planeta se diluiria no cosmos como um punhado de sal jogado no oceano. Dois seres que perseguem o mesmo objetivo, são, em face da fraqueza humana, geralmente, excitados pela vaidade, ambos querem empunhar o bordão da vitória e acabam por se tornar inimigos irreconciliáveis. Isso, no entanto, paradoxalmente, os anima a lutar, e eles avançam enérgicos para a meta final. De que serviria a luz se não houvesse trevas? Como se poderia sentir as excelsas virtudes do amor se não existisse o ódio? A evolução universal, os contrastes são necessários a fim de que se possa estabelecer as fórmulas comparativas, um dos esteios da lógica. Tudo no universo é movimento, é luta, é contraste. O frio e o calor pertencem à mesma escala e apenas se distinguem por questões de graus. A harmonia absoluta só existe aqui, neste eterno plano do não ser. Odiais Bana porque o vosso conselheiro era invejoso e intrigante, e vós outros? O que dizeis de vós? Dharan, por cujas velas corria o sangue nobre de 1000 gerações guerreiras, só pensou em destruir. Apesar de belo e forte, Dharan nada edificou. A sua lealdade a Kapur derivava de sentimentos de vaidade e orgulho, produtos de secular atavismo. E Kapur, reinando como um deus humano, despoticamente, dispunha de vidas como quem dispõe de dinheiros ou propriedades. A ambição o fez aceitar a proteção de Shertendua, e o tigre Dharan, em troca dessa amizade, protegeu-lhe as incursões assassinas em principados que não eram os seus. Siranushi. A bela e meiga Siranushi jamais amou Kapur. A vaidade de ser a favorita e os tapetes de seda do palácio cegaram-lhe os sentimentos. Já vedes, portanto, que nem tão negras eram as intrigas e a inveja de Bana. E que méritos poderíeis apresentar por não terdes sido os intrigantes e invejosos?
possuíeis tudo o que vos apetecia, terras, ouro, prestígio e poder, enquanto que Bana, de origem humilde e sem qualidades suficientes para resistir à inveja, só vos conseguiu alcançar pelo caminho da intriga. E se a vós chegou é porque os vossos sentimentos o atraíram, pois se assim não fosse, Bana jamais vos teria atingido. Boquiabertos e surpresos, Kapur, Dharan e Siranush escutavam as palavras de Tuargífero, e os intrigava sobremodo o fato de um deus defender um intrigante. E Tuargífero continuou: a presunção e a estupidez, aliadas a um egocentrismo que bem caracteriza o ser humano, fazem-no, muitas vezes, enveredar por estradas surpreendentes ou assumir atitudes grotescas e intempestivas. E, através de uma gelosia feita de filetes de nuvens, apontou para a terra: olhai aqueles hindus esquálidos e famélicos, de pernas trançadas, completamente abúlicos, à espera que as andorinhas ponham ovos sobre os seus cabelos ou que as unhas recurvadas atravessem-lhe a palma das mãos. Eles esperam encontrar divindades nos ovos dos pássaros, ou então pretendem tornar-se tão leves que uma brisa mais forte os transporte aos jardins dos deuses. Esquecem-se, os infelizes, que se os desejássemos estáticos, não os teríamos enviado ao mundo. Deles esperávamos ação, movimento, reflexo da própria energia cósmica, e os estúpidos transformam-se em árvores, sem a beleza e a inteligência delas, porém. E de nós, interrogou Kapur, o que será feito de nós? Bana não será castigado? Os deuses não castigam, retorquiu Tuargífero. Se assim procedessem, adquiririam qualidades humanas e deixariam de ser deuses. Mas, interveio Dharan, o que dizeis dos terremotos, da fome e da peste, não são castigos enviados pelos deuses. A humanidade, exclusivamente a humanidade é culpada desses cataclismos. Ela mesma, através de pensamentos desarmônicos acumulados desde a sua origem, provoca essas reações cósmicas, relacionadas com o seu habitáculo. Forças pensamento impregnadas de ódios e dissensões, não encontram pouso em nenhum lugar do universo, e retornam à Terra de forma calamitosa. Se, porém, o plasma cósmico, através dos tempos, fosse apenas invadido por pensamentos serenos e elevados, ao invés de furacões maremotos e tufões assassinos, haveria sempre para a humanidade a reação tranquila de eterna brisa primaveril. E agora, disse Tuargífero, apontando para as 4 personagens, voltareis ao mundo de onde viestes. Do hálito de Bana nascerão centenas de intrigantes que o representarão em todas as épocas. Kapur se multiplicará em déspotas e das células de Dharan surgirão exércitos destruidores que por muitos séculos hão de marchar furiosos pelas campinas verdejantes. A bela Siranush será o eterno pomo da discórdia e todos esses contrastes vos trarão a experiência e a compreensão e quando chegardes a compreender o espírito da harmonia universal, sereis deuses como nós. Varuna, o espaço, em gigantescos amplexos envolveu as 4 personagens e os levou como a plumas em direção à terra. As palavras de Tuargífero ressoavam-lhes nos ouvidos: sereis intrigantes, sereis déspotas, sereis guerreiros. E assim foi feito. Conto de Ângelus Elohim.